do seu lado, puxar uma risadinha e falar assim, ó, peraí, depois a gente dá risada, depois a gente se encontra. Agora eu vou ter um encontro com o meu Cristo. Repete comigo assim, ó, unidade. E abre sua Bíblia lá comigo em Efésios, no capítulo 4, o verso de 1 a 6, amém? Enquanto isso eu tomo uma água. Efésios, no capítulo 4, o verso de 1 a 6. Lá vai dizer assim, portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo, um só Espírito, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Feche seus olhos novamente, vamos orar. Espírito Santo de Deus, visite-nos nessa noite. Provoque nossos corações a uma expectativa diferente. Provoque os nossos corações a uma mudança de vida completa. Espírito Santo de Deus, trabalhe nos nossos corações a fim de que a Tua palavra nos convença acerca do pecado, da justiça e do juízo. Traga zelo aos nossos corações. Traga temor aos nossos corações. Gere isso nessa noite. Em Teu nome nós oramos e tudo que nós fazemos aqui é para a Tua glória e para o Teu louvor. Santo nome de Jesus. Amém? Amigos, Paulo inicia aqui esse capítulo 4, na qual ele vai falar sobre o corpo de Cristo, sobre unidade, sobre igreja. E ele inicia esse capítulo falando sobre unidade, estando preso. Ele estava preso aqui. E ele se identifica, logo no primeiro versículo, como prisioneiro de quem? Prisioneiro de Cristo. Paulo estava preso em Roma, aguardando o julgamento do império, e se identifica não como um prisioneiro de Roma, do imperador, mas prisioneiro de Cristo. Grava isso na sua mente. Prisioneiro de Cristo. Por que Paulo vai usar esse termo que gera angústia nos nossos corações, prisioneiro? Ele reconhece que o que aconteceu com ele ali, o julgamento que em breve aconteceria, essa é a primeira prisão de Paulo. Ele reconhece que aquilo estava acontecendo pela permissão de Deus a fim de que o evangelho fosse pregado. Por isso, ele reconhece que ele não é prisioneiro do Estado, que ele não é prisioneiro de Roma, mas ele é prisioneiro de Cristo. E que profunda liberdade é em ser prisioneiro de Cristo, irmãos. Aqui ele está nos ensinando a interpretar a vida e os dilemas e os problemas da nossa vida pela ótica da soberania e da vontade de Deus. Deus é soberano e a vontade dele é justa. Jeremias 29:11, pois eu sei os planos que tenho sobre vós, são planos de te fazer bem, não de mal. Eu sei. Quem é esse eu? O Deus Todo-Poderoso. Mesmo em sofrimento, a identidade de Paulo continua sendo definida por Cristo. Eu não sei o que você tem passado, quais que são as lutas, quais que são as coisas que você precisa deixar de lado nessa noite, a fim de que a palavra te convença a respeito da unidade de Cristo. Mas você não é definido por isso. A sua identidade nós vamos ver ao longo dessa mensagem, ao longo das outras mensagens que nós vamos ter aqui nessa comunidade. Por isso que logo em seguida dele dizer que eu, prisioneiro de Cristo, ele vai dizer assim, eu suplico a vocês, eu suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Eu peço a vocês, com todas as minhas forças, vivam de modo digno do chamado que receberam. Um preso dizendo para você viver de modo digno. Só o evangelho proporciona isso, tá? Um preso dizendo para você viver de modo digno. Ele está dizendo também para sermos sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Humildes e amáveis. Fazendo todo o possível para nos mantermos unidos. Paulo, como que eu vou estar unido se você está preso? Eu não quero ir preso. Eu quero continuar confortável no ar-condicionado do meu escritório, trabalhando aqui. Eu não quero ser preso. E ele está dizendo para eu me manter unido. Ele está dizendo para eu tolerar pacientemente a pessoa que me dá nos nervos. Eu não vou falar para você torcer o pescocinho, não. Sim, tolere
pacientemente. E ele vai dizer, no versículo 3, tem como colocar aí rapidinho? Façam todo o possível para se manterem unidos. Unidos no quê, meus irmãos? Fala para a pessoa que está aí do seu lado, unidos no Espírito. Vira para o outro lado agora e fala, unidos no Espírito. Unidos no Espírito. Para nós podermos entender o poder da unidade, que é o que nós vamos falar aqui nessa noite, nós primeiro precisamos responder a uma pergunta. O que nos une? O que nos une? E o texto aqui está respondendo claramente. O Espírito de Deus é o que nos une. É Ele que nos aponta para Cristo. É Ele que nos convence acerca da palavra. Ah, mas eu não tenho estudo, eu não tenho comentários bíblicos, eu não tenho bíblias de estudo, eu não tenho os comentários mais legais. Cara, mas você tem a presença do Espírito Santo. Eu lembro do meu avô, que eu não conheci, mas eu lembro das histórias, tá? Eu lembro das histórias do meu avô, que meus tios, meu pai conta. Um homem simples, mas que tinha um profundo temor e revelação do Espírito Santo nessa palavra. Quando eu sento para conversar com os meus pais que não são formados em teologia, que acho que nunca leram um livro do John Piper, lá, através da revelação do Espírito Santo na vida deles, eu vou ser profundamente ensinado. E se você quer continuar se aprofundando nos seus estudos na palavra, visita a nossa lojinha. Cara, eu não estou com condição de comprar um livro agora, mas, cara, visita a nossa lojinha. Conversa ali com as meninas que tiver ali. Visita, cara, não deixe de se aprofundar na palavra de Deus, porque ela é rica. E o texto está respondendo aqui, o que nos une? O Espírito de Deus que nos aponta para Cristo. E é por isso, meus irmãos, olha essa frase aqui, é por isso que a unidade, ela é obra do Espírito Santo de Deus. A unidade é obra do Espírito Santo de Deus. Ao longo desse mês, nós falamos sobre praticar humildade não. Precisa parar de chover um pouquinho para eu carpir o meu terreno. Nós falamos sobre praticar a humildade, exercitar o perdão, e nós chegamos ao resultado disso tudo, uma igreja fortalecida pela comunhão. Uma coisa, meus irmãos, nós precisamos compreender, unidade é um milagre. Unidade é um milagre, somente o Espírito Santo pode proporcionar isso. Imagina você, e não, eu não vou falar agora para você olhar para a pessoa que está do seu lado, mas imagina você, e você está aqui na nossa comunidade, o tanto de pessoas completamente diferentes. Aqui, um diferente aqui, acabou de chutar o copo. Deixa eu até afastar a caixa de som aqui, amigos. Pessoas completamente diferentes. Completamente diferentes convivendo juntas. Com estilos de vida diferentes. Com criações diferentes. Com histórias diferentes. Com traumas diferentes. Convivendo juntas. O que proporciona isso? Irmãos, isso é um milagre. Agora você imagine, eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer a minha linda esposa, a Mari. Se você já teve a oportunidade de conhecer ela, você sabe que nós somos completamente diferentes. Hoje eu acordei, e quando eu acordei de boa, tranquilinho, sentei na cama, e quando fui procurar a Mari já estava na sala, aí a Mari já levantou, já foi para a cozinha, já foi, falou, amor, eu vou passar aqui um pano, limpar isso aqui, eu... Duas pessoas completamente diferentes, casadas, gente. Assistindo o jogo do Brasil, a Mari. E eu, se você não me conhece, vamos lá! Só assim eu falo, tá? Só assim, tá bom? Pessoas completamente diferentes vivendo juntas. Completamente diferentes. E agora sim eu vou falar para você olhar para a pessoa que está do seu lado. Para a pessoa que está atrás de você. Para a pessoa que está na sua frente. Faça esse exercício. Que aí você não olha para o Weimar aqui limpando. Olha para a pessoa que está aí do seu lado. E eu quero fazer um desafio para você. No final desse culto aqui, no final das programações que nós vamos ter nessa noite, eu queria te convidar a, no final do culto, porque provavelmente a pessoa que está do seu lado aí é uma pessoa que você tem mais intimidade. Ou é sua esposa, ou é seu esposo, seu namorado, sua namorada, ou é seu pai, não sei quem que é. Eu quero convidar você a conversar com uma pessoa que você nunca conversou. Para você ver o quão diferente de você ela é. E é por isso, meus irmãos, que a unidade ela é obra do Espírito Santo de Deus. Você tem dimensão disso?
É muito difícil, sim, é difícil. É muito difícil. Por isso que é a obra do Espírito Santo de Deus. A unidade, ela é a essência do próprio Deus. E eu queria que você se atentasse a isso aqui. Olha para mim nesse momento. Deus, Ele não criou a unidade. Deus é a unidade. Ao Deus Supremo, Benfeitor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O próprio Deus tem relacionamento com Ele mesmo. O próprio Cristo, quando vem à Terra. E olha só, aqui revela mais um pouco do caráter de Deus, esse caráter relacional. O Deus que desce à Terra e se revela a nós. O meu povo não está me querendo, então eu vou me revelar a eles. O Deus que se revela a nós, a figura do Filho que vem, e o Filho ainda mantém um relacionamento com o Pai. Esse é o caráter do nosso Deus. O Filho que tem relacionamento com o Pai. E é por isso, meus irmãos, que Deus não criou a unidade, Deus é a unidade. A unidade, ela não é somente uma ordem, mas é uma essência, é a essência na qual nós fomos criados. E quando que isso começou? Na onde que isso veio, irmãos? Antes da nossa criação. E isso fica evidente no Gênesis. Para que Deus criou o homem? Para ter relacionamento com Ele. É a essência do seu coração. Deus nos cria a sua imagem e semelhança. E eu quero dizer para você, você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E isso significa que Deus nos criou para termos comunhão. Todos nós. Desde o mais tímido até o mais extrovertido. Desde a pessoa que entra muda e sai calada, e desde a pessoa que não para de falar. Deus nos criou a sua imagem e a semelhança, e isso significa que Deus nos criou para ter comunhão. É como um selo no nosso coração, irmãos. É como um selo, é a nossa identidade natural. Eu quero te dar um exemplo, está tendo Copa do Mundo, e eu não sei se você viu algum vídeo na internet de argentinos levantando, acho que era um cara da Noruega, cara. E aí os caras tiraram a camisa desse cara da Noruega e colocaram uma camiseta da Argentina no cara, velho. E eles estavam todos ali, zoando. Torcidas rivais ali de países diferentes, fazendo uma festa ali na Copa do Mundo. O brasileiro, ele é conhecido como um povo o quê? Um povo caloroso, um povo simpático. Existe algo que existe dentro de nós, esse algo é instintivo. Pensa num animal. Pensa num animal, num cachorro, num gato. É instinto deles. Eles agem por instinto. Eu vou falar dos meus gatinhos aqui, e não, eu não sou pai de pet, tá bom? Mas eu tenho 2 gatos. Amém, né, pastor? Não sou. Mas eu tenho 2 gatos. E hoje eu e Mari sentamos para fora, para tomar um solzinho, né? Sol é bom, toma um sol. E a gente sentou lá para fora e a gente liberou os nossos gatinhos que ainda são filhotinhos. O que foi automático para eles fazerem? No fundo da minha casa, tá precisando dar uma capinada, tá bom? Então tem bastante mato lá. O que foi automático deles fazerem? Correr pro mato. Parece que é um instinto deles. E na hora que a gente foi pegar eles, o que aconteceu? Instintivamente eles correram para debaixo de um pátio que tem lá e ficou lá. E aí ficou a briga, Mari e o meu gato. Vou pegar. Instinto. O nosso instinto natural, o seu instinto natural, é procurar um lugar para pertencer. Naturalmente. Você pode ser a pessoa mais tímida do mundo, a pessoa que não gosta de se relacionar. É mentira. Porque se você liga o seu computador, provavelmente você vai procurar um jogo e vai ligar em alguma comunidade se você é jovem. Ou se você é mais velho, você vai procurar provavelmente alguém que conversa as mesmas coisas que você. Porque a gente carrega um instinto de relacionamento. E a Bíblia está dizendo para nós que isso aqui é unidade. E que quem deu esse instinto aqui em nós foi o próprio Deus. Para um pouco, reflete e olha para dentro do seu coração. Existe um selo em você que te leva para um lugar de pertencimento. Eu quero dizer aqui para você nessa noite, você não veio aqui nessa igreja somente para procurar um pessoal para caminhar junto. Mas o Espírito Santo provavelmente está convencendo seu coração acerca da palavra e da verdade dele. E aqui eu quero dizer para você que esse corpo aqui, essa galera, esse lugar aqui onde a gente está reunido, não é um clube social, que a gente vem para ouvir música, que a gente vem para ouvir um pastor, que a gente vem para deixar nossos filhos e ganhar uma hora e meia aí do nosso dia. Aqui não é um clube social, aqui é um lugar para a gente exaltar a presença de Deus. E deixa eu dizer para você nessa noite, meu querido, mais outra coisa, você foi comprado por preço de sangue.
você pertence a Deus. Se você ainda não achou um lugar para pertencer, você pertence a Deus. Por isso, decida viver por Ele, viver de modo digno, assim como Paulo está nos exortando. Romanos capítulo 8, o mesmo Espírito que ressuscita Cristo dos mortos, é o Espírito que habita no nosso coração e que testifica de que nós somos filhos dEle. Esse é o lugar no qual nós pertencemos. Nós não pertencemos a um grupo que curte o mesmo estilo de música que eu, que fala das mesmas coisas que eu, que torce para o mesmo time que eu. E se você torce para o mesmo time que eu, você é legal. Não, você não pertence a um grupinho que partilha das mesmas ideias, você pertence a algo maior. É por isso, irmãos, que a unidade não se trata de fazer algo que Deus está mandando somente, mas se trata de ser algo que Ele é. É muito mais do que fazer. Quanto mais nós buscamos intimidade com Deus, mais nós vamos nos tornar parecidos com Ele. Mas eu não estou entendendo nada aqui, então tem algo no seu coração gritando para que você volte e se firme na palavra, a fim de que você amadureça na fé. Ah, mas eu sou novo convertido. Procura se amadurecer. Ah, mas eu não sei. Procura saber. Como? Lê a Bíblia. Procura ajuda. Não inventa desculpa. Quanto mais nós passamos a ter intimidade com Deus, mais nós vamos nos tornar parecidos com Ele. E mais nós vamos nos tornar maduros na fé e no Espírito. E a falta de união é justamente um sinal de imaturidade. A falta de união é um sinal de imaturidade espiritual. Entenda isso. Abre sua Bíblia lá, vamos caminhar pela palavra de Deus, lá em 1 João, no capítulo 4, verso 20 até o 21. Eu sei que tem aqui no telão, mas se você está com sua Bíblia, abre aí, cara. 1 João, capítulo 4, 20 e 21. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão, seus irmãos. Você está dizendo, eu amo a Deus, mas eu não quero estar perto do Xande. Não quero estar perto do Xande, eu estou mentindo. Eu estou falando que eu amo a Deus a quem eu não vejo, mas o Xande aqui, que eu estou vendo, eu não amo ele? Agora que eu mudei para minha casa, eu não passo mais todo dia na frente da garagem do Xande. Quando eu morava com meus pais, eu passava todo dia na frente da casa do Xande e eu via ele. Então eu não quero mais ver ele. Mas eu quero ver Deus. Provavelmente o lugar onde Deus vai se revelar a você além do seu secreto, e é claro, o principal lugar onde Deus quer se revelar a você é no seu momento de intimidade com Ele, é para que você tenha uma experiência com Deus, mas possivelmente Deus também vai se revelar através da vida do seu irmão. Provavelmente. É muito mais que obediência, meus irmãos. Unidade, ela é uma identidade. Muito mais que obediência, unidade é identidade. É a nossa identidade, é o selo que nós carregamos. Minha identidade, qual é a nossa identidade? Qual que é a minha identidade? Eu faço parte do povo de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu sou geração eleita, eu sou povo exclusivo de Deus, propriedade exclusiva dEle, nação de sacerdotes. E é por isso, meus irmãos, que o primeiro poder que nós vamos trabalhar aqui nessa noite, o primeiro poder da unidade, é que ela é fonte de força para os cristãos. Unidade é fonte de força para os cristãos. Mas o que significa ser um cristão? O que significa? O que é ser cristão? É ser crente? É falar que eu sou... Qual que é a minha religião? Eu sou crente. Ser cristão não é ser definido por uma religião. Ser cristão é ser um seguidor de Cristo, que ama Ele e que vive por Ele, e que obedece aos seus mandamentos. Isso é ser um cristão de verdade. Não se iluda. Cristão de verdade é amar os mandamentos de Deus e obedecê-los. Vamos voltar lá para o Antigo Testamento? Eclesiastes capítulo 4. É isso aí, vamos passear pela palavra. Eclesiastes no capítulo 4, verso 9 até o 12. Lá vai dizer assim: é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. E lembra, o sucesso na ótica do Evangelho não é ser bem sucedido, mas assim como Paulo, é ser um prisioneiro de Cristo. Não estou dizendo que você não vai ser bem sucedido, tá? Mas a ótica do Evangelho não é te fazer bem sucedido.
A ótica do evangelho é se você chegar no final da sua vida preso, você ainda está amando Jesus. Isso é ser bem-sucedido. É daqui 30, o que é ser bem-sucedido na ótica do evangelho? É daqui 30, daqui 20, daqui 50 anos você está amando Jesus da mesma forma que você está amando hoje. Eu lembro de 2 Timóteo capítulo 4, Paulo falando para Timóteo, e Paulo dando as últimas instruções para Timóteo, antes de sua morte. E Paulo vai dizer, eu estou parafraseando, tá? Eu não me arrependo de nada. De nada. Isso é ser bem-sucedido. Deus não quer fazer sua empresa bem-sucedida não, meu querido. Porque se Ele não fizer a sua empresa bem-sucedida, você vai reclamar com Ele. E aí você vai achar que Ele não está te abençoando. Entenda. É melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Verso 10. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma outra. Irmãos, eu casei e estava frio. E esse versículo aqui é verdade. É verdade. Sozinho, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor se houver três. Melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Se eu cair, eu estou caminhando do lado da Rô, a Rô vai me levantar. A Rô vai contar as histórias dela, e eu vou me alegrar e me deleitar no Cristo que salvou a vida dela, e eu vou desejar viver a mesma vida com o Cristo que ela tem. Não vou desejar viver a vida dela não, mas eu vou desejar viver as minhas experiências com o Senhor. A coisa mais perigosa que nós podemos dizer, irmãos, é: eu não preciso de ninguém, eu não preciso de ajuda. Pastor, eu não preciso de ajuda, tá? Eu sou pastor também, não preciso me ajudar. É a pior coisa que nós podemos dizer. É que eu não preciso de ninguém. É a pior mentira que o diabo tem colocado nos nossos corações nos últimos dias. Repetidas vezes, irmãos, a jornada da fé, ela é comparada à ótica de uma guerra. Agora, utilize da sua imaginação aí comigo. Imagina um soldado sozinho no campo de batalha. Ele saiu longe do batalhão e ele foi numa investida sozinho. Ele pode até começar bem, ele está cheio de munição, ele está bem municiado, bem protegido, mas uma hora ele vai cansar. Uma hora a munição vai acabar. Uma hora ele vai ficar sem suprimentos. E uma hora ele vai ficar fraco, vai tomar um tiro e ele vai morrer. Soldado sozinho no campo de batalha é sentenciado à morte. Se você quer caminhar sozinho a jornada da fé, você pode até não morrer fisicamente, mas espiritualmente você vai falecer, irmãos. Agora olha o que a palavra vai dizer no verso 10. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Eu já caí. Várias vezes. E tiveram pessoas que me resgataram. Porque eu não estava longe do corpo. Eu não fiquei bravo. Eu não me isolei. Eu não inventei desculpas falando que ninguém me procurava, que ninguém me amava. Mas eu fui auxiliado. Pelas mesmas pessoas que eu feri. Pelas mesmas pessoas que eu disse que eu não precisava de ajuda. Não diga isso, meu irmão. Não seja iludido. A igreja, ela existe justamente por conta disso. A igreja missionária de Carapó, eu vou falar exclusivamente do corpo na qual nós pertencemos. A igreja missionária de Carapó existe justamente por conta disso, meus irmãos. Nós não queremos ser apenas uma igreja bonitinha na frente da praça. Nós não queremos. A igreja existe por conta do auxílio uns aos outros. Ela é a exata expressão da unidade. Ela é a menininha bonitinha dos olhos de Deus. E Deus confia ela aos nossos cuidados. É por isso que nós cuidamos uns dos outros, meus irmãos. A igreja existe porque ela é a expressão da unidade. Ela fortalece espiritualmente. Ela cura a solidão, aquele sentimento de solidão. Ela gera crescimento e maturidade. Vamos voltar lá para Efésios.
Ainda no capítulo 4, agora no versículo 11 e 13, ela fortalece espiritualmente. O verso 11 vai dizer assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, alguns para servir como técnicos de som, outros para servir na hospitalidade, outros para cuidarem das nossas crianças, dos nossos pets, dos nossos adolescentes, outros para estarem aqui intercedendo. Uns foram chamados para pregar, outros foram chamados para tocar, outros foram chamados para limpar. E eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a obra e edificar o corpo de Cristo. Preparar o povo santo, para quê, meus irmãos? Para você voltar para a sua segunda-feira, trabalhar, chegar em casa, reclamar de tudo que aconteceu, sentar no sofá e não fazer nada? Não, preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Quem que é o povo santo? Quem aqui é povo santo, meus irmãos? Amém? Nós somos esse povo santo. Então seremos nós que vamos ser edificados e preparados e bem equipados para realizar a sua obra, até que todos nós alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e a amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo, a estatura do varão perfeito. Quem que é o varão perfeito? É Cristo. É por isso que a igreja existe, por causa de Cristo. Sabe quem que plantou essa igreja aqui? Foi Cristo. Cristo usou a vida do nosso pastor lá em 1962, e ele veio para cá com a sua família, começou a se reunir com um grupo de pessoas, um desses foi meu avô, e essa igreja existe. Quem que é o dono da igreja, meus irmãos? É Cristo. A igreja não é do pastor tal, da comissão executiva, não, a igreja é de Cristo. É por isso, irmãos, que nós vamos falar sobre, justamente, no meio do nosso culto, nós vamos falar sobre dízimos e ofertas. Você não está dando para pastor, você está dando para Cristo. Na verdade, você está devolvendo para Ele. Você ama a igreja? Você ama estar aqui? Você ama estar nas cadeirinhas limpinhas e no ar-condicionado, que não sei se você está com calor, se não está, mas no ar-condicionado, no sonzinho legal aqui? Você ama estar aqui? Quem ama ajuda a sustentar. Sabe por quê, irmãos? Se não tiver mais Cristo nos guiando aqui nessa comunidade, a gente vai fechar as portas. Eu não sei o que esse salão aqui pode se tornar. Pode se tornar uma academia, é um salão grande, pode se tornar uma empresa. É por isso que Cristo é o dono da igreja, irmãos. É por isso que, se você não se dedicar em servir a sua comunidade, a comunidade na qual você pertence, se dedica. Essas cadeiras precisam ser limpadas por você. E aqui não se trata somente de cadeiras, tá bom? Já tem alguns meses que nós estamos sem as nossas proteções de MDF nas colunas. As calhas foram arrumadas, mas segue assim. Já tem meses que nós estamos para concluir a nossa reforma lá nos kids, onde as suas crianças estão ficando. A igreja é sustentada por Cristo, e Cristo está te chamando para auxiliar a sua comunidade. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Todos esses com a função de um auxiliar o outro. Ô Júlio, eu tô ficando gordinho, mano. E o Júlio tá me ensinando que eu preciso voltar a praticar atividades físicas. Unidade. Um fortalecendo o outro. E aqui eu usei o exemplo mais gordinho possível. Cara, eu não sei o que eu faço. Eu tenho dúvida para isso. Cara, provavelmente tem alguém na sua comunidade, aqui nessa comunidade, que sabe mais do que você. Para de se cercar de pessoas que vão te puxar para baixo. O poder da unidade é fortalecer os cristãos, a fim de que o evangelho, a boa obra, seja pregada nesse mundo, irmãos. Aqui nós já vemos o objetivo da unidade: revelar Jesus, para nós ficarmos cada vez mais parecidos com Ele. Revelar Jesus. Sabe por que eu leio essa palavra aqui? Para eu me tornar parecido com Ele, porque eu preciso dEle.
Eu não abro essa palavra aqui para eu abrir e montar o sermão de sábado, de domingo ou um estudo de PG. Não, eu abro essa palavra porque se eu não ler ela, se eu não comer essa palavra aqui, eu vou me tornar cada vez mais diferente de Cristo. E nós, a igreja, o corpo, a unidade, ela existe justamente para nos tornar mais parecidos com Cristo. Se cerque de pessoas que parecem com Cristo. Isso nos leva para o segundo poder da unidade, que é ser bom testemunho para o mundo. Repete comigo, bom testemunho. Ser bom testemunho para o mundo. Irmãos, testemunha nós somos. Você é uma testemunha. Ou uma boa testemunha, ou uma má testemunha. Mas você é. Você não está no meio termo. Não tem como ficar no meio termo. Ou você é, ou você não é. E olha o que lá no livro de Atos, no capítulo 2, e vamos morar um pouco nesse texto. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muitos admirados exclamavam: como que isso aqui é possível? Esses homens são todos galileus, e no entanto cada um de nós ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia, próxima a Cirene, visitantes de Roma, gente de todo canto, gente de todo lugar, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e aqui ele vai continuar. E todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez, irmãos. Testemunho. Pessoas ouviram outras pessoas falar do que estava acontecendo, do rebuliço que Cristo causou. E elas foram. Aquilo serviu de testemunho. Agora vamos avançar um pouquinho lá no versículo 42. Versículo 42. Depois disso ter acontecido, o Espírito Santo ter descido sobre eles, uma galera ter sido juntada, Pedrão pregou para eles. Muitos foram batizados. A cidade virou uma coisa maluca. Depois de tudo isso aconteceu, o negócio foi acalmando. Verso 42. Todos se dedicavam de coração aos ensinos dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Olha aqui na frente comigo, vamos repetir isso. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Vamos lá? É isso aí mesmo. Uns estão lendo para trás, outros estão lendo para frente. É gente desse tipo que Deus quer. Não dependa do pastor. Não dependa do líder. Mas se você precisar, corre para ele. Vamos contar? Eu vou contar até 3 e a gente vai ler o 42. 3, 2, 1 e... Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Haviam em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Eles vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Eles adoravam juntos no templo diariamente. Você está reclamando de vir só no domingo. Eles reuniam-se nos lares para comer. Isso é bom. E partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo.
Irmãos, aqui está o negócio mais tremendo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentavam aqueles que iam sendo salvos. Essa salvação chegou em Carapó. Irmãos, essa é a boa notícia do Evangelho. Essa é a boa notícia. O poder da unidade é nós sermos testemunhas de Deus para as pessoas. Boas testemunhas. Pessoas que carregam e têm zelo e temor pelo nome de Cristo. Foi por causa, irmãos, de pessoas que agiram com bom testemunho que eu fui salvo, que eu fui encontrado. Foi por causa de um camarada que um dia foi me buscar numa festa, e ele falou e rodou a cidade inteira comigo, falando do amor de Jesus, e eu não lembro de nada que ele falou, mas eu lembro do que ele fez por mim. Ele foi boa testemunha. Ele não falou, e no outro dia estava fazendo completamente tudo de errado. Ele foi boa testemunha na minha vida. O poder da unidade é de nós sermos testemunhas de Deus para as pessoas, andar juntos, nos fortalecermos na palavra, evitarmos as práticas de quem não conhece Jesus e levarmos pessoas a conhecerem a Deus. Quem que eu vou levar para conhecer Deus? Cara, olha para dentro da sua casa, olha para o lado da sua casa, acorda mais cedo, para você ter tempo de conversar com seus vizinhos e de falar do amor de Jesus. Mas peraí, não usa Jesus não, deixa Jesus te usar. Não coloca o nome de Jesus para testificar aquilo que você acha que deve acontecer não. Deixa Jesus te usar. Jesus declarou que o mundo conheceria seus discípulos pelo amor. Só que amor, meus amigos, não é passividade. Amor não é passar pano para erro e viver em paz. E ver o outro se afundando, sei lá no que ele está se afundando, e falar, pelo menos não sou eu, né? Que bom que não sou eu. Isso não é amor. Amor é deixar de fazer coisas que levam as pessoas a pecar. Amor, eu amo a Mari e a minha demonstração de amor por ela é eu deixar de fazer coisas que ela não gosta. Mesmo que isso me doa. Porque relacionamento é renúncia. Isso não é diferente no relacionamento com Cristo. O que falta de você renunciar? Ah, mas eu renunciei bastante coisa. É uma vida de renúncias. Ah, mas eu sou brasileiro, eu não vou deixar de fazer as coisas que são da minha cultura. Então você não é testemunha de Deus. Você está sendo testemunha das coisas aqui da terra. Ai, mas é meu jeitinho. Você está sendo testemunha do seu jeitinho. Ai, mas é cultural. Você está sendo testemunha da sua cultura. Você está sendo testemunha da mesma terra que rejeitou Cristo. Você está sendo testemunha do mesmo sistema que cuspiu na cara do nosso Messias. A igreja em unidade, meus amigos, é testemunho da cultura do céu. Agora, eu não sou mais testemunha do time que eu torço. Ainda que se você conversar comigo, eu provavelmente vou ser clubista. Ou do atleta que eu gosto, que está na seleção brasileira e entrou contra a Escócia. Eu não defendo mais essa cultura. Agora eu defendo a cultura do céu. Essa é a minha cultura. Eu estou num país, eu estou num estado sertanejo, mas a minha cultura é do céu. Eu estou num estado que gosta de churrasco, eu amo churrasco, mas a minha cultura é do céu, a minha comida favorita é a palavra. Essa é a cultura nossa, é isso que você nasceu para ser testemunha. A gente fala de tanta coisa, a gente está falando muito da Copa do Mundo, se o Brasil vai amassar o Japão ou o Japão vai amassar o Brasil, se o Neymar vai fazer um hat-trick, ele vai ou não vai, ele vai. A gente está falando de um monte de coisa, das bandas, dos shows, das coisas aí fora e de Deus. Perdão, meus irmãos, perdão. Mas eu não vou deixar de falar disso aqui não, cara. Não fica bravo comigo não, fica bravo com a palavra. Porque não sou eu que estou dizendo isso. Nós somos testemunhas de Deus. Se você não vai levar a sério o nome de Deus, não seja. Não seja. Não fala que você é crente. Se você não vai levar o evangelho a sério, não fala que você é crente.
Sabe por quê, meus irmãos? E aqui eu quero concluir. Quando nós somos testemunhas da cultura do céu, quando nós fazemos isso, nós vamos para o nosso último ponto do poder da unidade, que é glorificar o nome de Deus. Repete comigo, glorificar o nome de Deus. Glorificar o nome de Deus, esse é o poder da unidade. Quando a igreja vive em harmonia, o caráter de Deus é revelado. A comunhão torna visível a obra do Evangelho. A comunhão torna visível a obra que o Evangelho trouxe. Vamos lá para o último livro da Bíblia? Apocalipse no capítulo 7. Quando a igreja vive em harmonia, o caráter de Deus é revelado. Apocalipse no capítulo 7, o verso 9 até o 12. Depois disso, eu vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Eles usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras e gritavam com grande estrondo: a salvação vem de nosso Deus que está sentado no trono e do Cordeiro. O verso 11, e todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, e prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, cantando: amém, louvor e glória e sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertencem a nosso Deus para todo sempre, amém. É legal que nós, os ministros de louvor aqui da nossa comunidade, quando nós vamos preparar o setlist, o repertório do culto de domingo, às vezes a gente fica na dúvida, irmão, o repertório está aqui, ó. Amém, louvor e glória e sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertencem a nosso Deus para todo sempre, amém. Não é historinha, não. A volta de Jesus, esse magnífico dia aqui, não é um negócio para você ver se você acredita ou não. É a verdade. Vai acontecer, você gostando ou não, você acreditando ou não, vai acontecer. E Deus, meus amigos, um dia Ele vai ser adorado por todos os povos, Ele vai ser glorificado. Só que isso não significa que vai ter um carnaval no céu. Mas significa que todos os povos vão abrir mão de suas culturas e as formas de pensar para glorificar o nome de Deus. Para cantar a canção que Ele colocou no nosso coração. Bendito seja Ele. Toda honra, glória, força e poder a Ele. Para todos sempre. Amém. Essa é a canção. E sabe qual que é a canção que pela eternidade nós vamos cantar? Você que é músico, você que gosta de música. Sabe qual que é a canção que pela eternidade nós vamos cantar? Santo, 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 Santo é o Senhor da minha alma que me resgatou e hoje me chamou para andar em unidade e testificar o seu nome. Irmãos, para glorificar a Deus, mas enquanto esse dia, esse glorioso dia não chega, nós nos reunimos para adorar o nome dEle. Nisso que nós chamamos de culto. Nessa grande reunião aqui, ó. A vida cristã não se resume no culto de domingo, tá bom? Mas enquanto Jesus não volta para buscar a sua igreja, nós estamos lá pregando o evangelho, nos reunindo aqui no sábado e nos domingos nesses grandes cultos, nos encontrando nos PGs. E aí, você consegue ter um entendimento de que o PG não é uma estratégia para a gente fazer a igreja crescer? Mas é uma obediência e uma resposta à palavra de Deus sobre equipar os santos, sobre equipar a sua igreja, sobre cuidar da sua igreja, sobre cuidar dos irmãos. Sabe por quê, irmãos? Que nós vamos continuar, você gostando ou não, continuar falando dos PGs? Sabe por quê que nós vamos continuar falando? Porque nós não queremos ser desobedientes ao que Jesus deixou no nosso coração. Porque nós queremos corresponder com amor e zelo ao que Jesus nos confiou. É por causa disso. Não é uma estratégia, é obediência. Nos nossos encontros, enquanto Jesus não voltar, é por isso que a gente se encontra, que a gente come um churrasco, eu estou sentindo falta dos convites de churrasco. Ou dos convites para ir correr também, né? Preciso emagrecer. Nós vamos continuar nos encontrando aqui, ó, e como um prelúdio daquilo que vai acontecer naquele grande dia, onde povos, tribos, línguas... Irmão, vocês acham mesmo que eles vão estar quietinhos?
Que eles vão estar cansadinhos da semana. Não, eles vão estar pulando. Eu não sei como que vai ser, mas eu imagino que eles vão estar celebrando, pulando, dando glória a Deus. Enquanto esse dia não chega, vamos viver e experimentar um gostinho desse grande dia. Vamos render glórias a Deus com a servidão mútua uns aos outros. Se o pastor chutar água aqui e cair, você vai vir secar aqui e depois eu vou te abraçar. Servidão mútua uns aos outros, as nossas bocas cantando, as nossas mãos levantadas, irmãos. Esse é o poder da unidade. Esse é o poder da unidade. Fortalecer os cristãos, ser testemunha para o mundo e glorificar o nome de Deus. Eu quero encerrar com uma breve história. Com uma breve história aqui para vocês. Tinha uma senhora que teve uma infância extremamente sofrida, com possíveis abusos emocionais, abusos psicológicos. E essa senhora, ela começou a trabalhar muito nova, provavelmente antes dos seus 16 anos. E ela começou a trabalhar muito nova, ela sofreu a vida inteira, ela passou fome, ela teve 10 filhos. Ela por um tempo criou eles sozinha, com ajuda, os filhos ajudando a criar os outros filhos. Essa senhora passou por muitas dificuldades ao longo da vida inteira dela. Essa senhora passou a vida inteira dela falando que ela não precisava de ninguém, que ela não precisava de ajuda, que ela era boa o suficiente e que ela sabia se virar. Ela passou a vida inteira dela falando isso. Fez tudo na força do braço dela. Quando o pastor ia visitar ela, ela reclamava. Mas quando ele não ia, ela reclamava mais ainda. E ficava falando, esse pastor não vai vir me visitar, não? Quando os filhos não iam visitar ela, ela reclamava. E quando os filhos iam visitar ela, reclamava que eles não iam embora. Ela era inimiga de Deus. Ela não aceitava o evangelho, ela queimava Bíblias. Até que uma filha dela cumpriu o pior pesadelo da vida dela. A filha dela virou crente. E os netos, por parte dessa filha, pior ainda, um se tornou um exemplo exímio de cristão e o outro virou pastor. O pior pesadelo dela aconteceu. E hoje essa senhora passou dos seus 75 anos. Ela está doente. Eu não sei por quanto tempo a gente vai ter essa senhora. E ela está reconhecendo que ela não é a fortuna que ela pensava que ela era. E ela reconheceu que ela precisa de Cristo e de ajuda. Depois de 70 anos cuspindo na cara do Cristo. Ela reconheceu que precisa de ajuda. Essa senhora, meus irmãos, é minha avó. Eu não estou falando aqui de uma história que alguém me contou. Mas eu estou falando de algo que eu vi a minha vida inteira. Uma pessoa dizendo que não precisava de ajuda. E que no final da vida dela está reconhecendo isso e permitindo ser ajudada. É por isso. Depois vocês falam, por que o senhor chorão? Como que não chora? É por isso. Não para de falar que você não precisa de ajuda, por favor. Para de cuspir na cara de quem está tentando te ajudar. Ela não é a pessoa mais perfeita do mundo. Ela tem erros. Ela tem falhas. Provavelmente é uma pessoa dentro da sua casa. Provavelmente é o chato que está te mandando mensagem todo dia. Provavelmente é o chato que te manda mensagem de vez em quando perguntando, e aí, você está bem? Por favor, não fala que você não precisa de ajuda, não. Reconheça que Cristo já forneceu toda a ajuda que nós precisávamos quando Ele enviou o Filho dEle para morrer. Quando Deus enviou o Filho dEle para morrer. O Cristo morto na cruz. Ressurreto ao terceiro dia. Que permanece para equipar os santos e andar em unidade. Comer. Atos capítulo 1, verso 3 vai dizer, Ele comeu com os discípulos. E Ele deixou o Espírito Santo, o ajudador. E é Ele que vai te levar para perto da palavra. Feche seus olhos. Mas feche seus olhos mesmo.
Espírito Santo de Deus, obrigado, porque a sua palavra vai dizer que a tua própria palavra não volta vazia, mas ela produz frutos para que o seu nome seja glorificado. É por isso, Espírito Santo, que eu te peço, Jesus, com ousadia na tua presença, que o Senhor sonde os nossos corações, que o Senhor quebrante os nossos corações, que o Senhor quebre as nossas intenções, que o Senhor purifique as nossas afeições, que o Senhor nos leve a um encontro real e verdadeiro contigo, que o Senhor não permita que as distrações da caminhada nos levem para longe da tua presença, mas que o Senhor gere em nós uma resposta, e que essa resposta seja andar em comunidade, a fim de que nós sejamos fortalecidos, a fim de que nós sejamos boas testemunhas, e a fim de que nós glorifiquemos o glorioso nome de Deus, para nós chegarmos naquele grande dia alinhados, sabendo o que fazer. Espírito Santo de Deus, eu peço nesse momento que o Senhor toque desde o coração mais novo até o coração mais experiente, que o Senhor toque a pessoa que tem menos anos, menos tempo de caminhada contigo, até a pessoa que já tem mais tempo de caminhada contigo. Que o Senhor toque nos nossos corações, purifica as nossas afeições, purifica as nossas intenções, a fim de que nós carregamos o Evangelho. Espírito Santo de Deus, nós te amamos porque tudo que nós fizemos aqui nessa noite, Pai, é para cumprir com o que a Tua Palavra diz. Nós te amamos, Jesus, porque tudo que nós fazemos, ó Pai, como igreja, é para glorificar o Teu nome, para ser obediente à Tua Palavra. Obrigado, Jesus, porque nós cantamos louvores, porque nós cultuamos a Ti, ó Pai, com os nossos dízimos e ofertas. Ó Pai, nós expusemos a Tua Palavra. Jesus, nós fazemos tudo isso por causa do Teu nome. E nós te amamos. Gere em nós, ó Pai, que nós sejamos feridos por Ti, e que nós amemos a Ti e a unidade. Em nome santo de Jesus, Teu nome nós louvamos, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Amém, amém, amém.